Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. A salvação não é obra humana, a salvação é obra divina. De ponta a ponta, de A a Z, de alfa a ômega. Isso é calvinismo. Tá. E agora o arminianismo? No arminianismo, você decide. De onde vem ou a palavra você rejeita. Vem de Armínio, Jacobus Arminius, que era holandês. Você decide. Até não pecar? Decide não pecar, não aceitar a salvação, rejeitar a salvação, no sentido de que você é que tem as rédeas na mão. Entendi. Você tem um controle. Então, é como se Cristo tivesse ido para a cruz, morrido na cruz, vertido o seu sangue. E se eu não quiser, ele morreu em vão, porque eu não quero, eu decido. O controle está na minha mão. Entendi. Eu sou o soberano da decisão. Eu sou o capitão da minha alma e eu que decido. No calvinismo, você toma decisão, porque é uma coisa bonita aqui, Vilela. Não é que o homem não seja responsável, não é que o homem seja um robozinho, um bonequinho, um soldado de chumbo. A soberania de Deus e a liberdade humana, a responsabilidade humana caminham com paralelas. Por exemplo, Deus requer do homem, arrependei-vos e crede. Mas quem dá o arrependimento para a vida é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem chama eficazmente é Deus. Quem justifica é Deus. Quem sela com o Espírito Santo é Deus. Quem consuma a salvação é Deus. Então, quando eu respondo ao chamado de Deus, a Bíblia diz assim, é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, até aquilo que eu decidi, eu só decidi porque Deus operou em mim esse desejo. Porque se eu não operasse, eu estava morto. Um morto não sente nada, não toma decisão nenhuma. Mas em relação a eu queria só entender isso. Arminianismo. Arminianismo. Sim. Eu tenho livre-arbítrio e eu escolho. E eu sou responsável pelas minhas escolhas. Isso. Se eu escolho seguir a Deus ou que Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho a salvação. Isso. Se eu não escolho, eu estou condenado. Está condenado. Então... Isso está correto. Por exemplo, no calvinismo é assim também. Então? No calvinismo é assim também. O ponto básico do calvinismo e do arminianismo é que o arminianismo acha que o homem que tomou a decisão, porque ele é livre para tomá-la e é poderoso para tomá-la ou para não tomá-la e rejeitá-la. No calvinismo, quando você toma a decisão, você compreende que você tomou essa decisão porque o próprio Deus agiu em você. Mas aí não é perigoso isso, porque então é aquilo que a gente está falando. Então está tudo escrito, eu não sou responsável por nada. Veja bem, não é. Você vai encontrar na Bíblia inteirinha. Você pega a tese de Romanos, por exemplo. Na Bíblia inteirinha, o homem é responsável pelas suas ações. Por exemplo, você nunca vai encontrar alguém dizendo o seguinte, bom, eu queria tanto ser salvo, mas eu não fui escolhido. Eu queria tanto ir para o céu, mas acabei indo para o inferno. Não existe essa possibilidade. Jesus Cristo disse assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas ele diz também assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, quando o homem inclina o coração, desejoso de ter um encontro com Deus, Deus operou nele, Deus já vivificou a alma dele, tirando o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, numa linguagem bíblica, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. De tal maneira que o Deus que escolhe é o Deus que chama, o Deus que escolhe e chama é o Deus que justifica, e o Deus que escolhe, chama e justifica é o Deus que glorifica. Então a salvação, dentro da perspectiva bíblica calvinista, ela é uma obra de Deus, ela é uma execução de Deus e ela é uma consumação de Deus. Entretanto, o homem é 100% responsável. Quando eu estou pregando, por exemplo, eu desafio as pessoas, arrependei-vos e crede. A decisão é do cidadão. Mas a pessoa não pode falar,
Eu não me arrependi porque Deus não. 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 Sabe por quê? Não. Essa questão da soberania de Deus na salvação é do departamento lá da diretoria. Eu estou no departamento do almoxerifado, tirando pedido. Entendi. Só Deus conhece os que lhe pertencem, diz 2 Timóteo 2,19. Entendi. Eu não sei quem. Eu tenho que pregar para todos, a todo mundo, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado.